Boas-vindas a mais esta análise técnica da Ford College. Bom, na nossa lição anterior, intitulada Framing the Audit, a gente definiu o escopo e os objetivos de segurança dessa migração, certo? Mas agora o desafio é crítico. Como traduzir aquelas vulnerabilidades que a gente já conhece de cor do ecossistema IVM para o contexto do SVM, a máquina virtual da Solana? E isso sem perder absolutamente nenhuma precisão técnica. Afinal, é fundamental converter essas diferenças conceituais em verificações super concretas para o trabalho de auditoria. Vamos lá? Nossa agenda de hoje vai funcionar como uma verdadeira pedra de roseta. Vamos passar rapidinho pela introdução ao mapeamento, entender o padrão de mapeamento, mergulhar nas traduções práticas, apresentar um gerador de scaffold bem útil e, claro, fechar com os próximos passos. Começando pela seção 1, Introdução ao mapeamento. A ideia aqui é ir muito além daquelas traduções literais. Porque, falando sério, tentar fazer uma tradução direta, de um para um, das vulnerabilidades do Ethereum para Solana, é tipo tentar traduzir uma gíria ao pé da letra para outro idioma. Simplesmente não funciona, o sentido inteiro se perde no meio do caminho. É por isso que é estritamente necessário focar nas causas raiz dessas falhas, e não apenas nos rótulos que elas carregam. E esse comparativo que temos aqui ilustra de forma brilhante o nosso problema central. As premissas clássicas do IVM, tipo aquela execução single-threaded e o estado implícito do contrato, são completamente viradas de cabeça para baixo quando a gente olha para as realidades do SVM. Na Solana, a gente lida com o C-Level, que é aquele processamento paralelo contínuo, além de uma propriedade estrita e explícita das contas e o famoso conceito de range para o armazenamento de dados. Ou seja, se o ecossistema muda tão drasticamente, as ameaças logicamente mudam junto. O que nos leva à seção 2, o padrão de mapeamento. É o nosso framework de tradução estruturado em 5 passos. Para conseguir superar essa enorme barreira de idioma arquitetural, a gente usa um padrão de mapeamento bem rigoroso que força nossa mente a separar exatamente o que é uma vulnerabilidade do motivo pelo qual ela realmente existe, o que acaba gerando uma análise muito mais profunda e defensável. E olha que interessante como essa estrutura toda funciona na prática. Esse framework guia todo o processo, desde o rótulo inicial lá no EVM até conseguirmos documentar as restrições operacionais específicas na Solana. A gente começa definindo a categoria de origem, entende a causa raiz no EVM, e aí faz uma avaliação para ver se esse risco persiste, se ele some ou se ele simplesmente se transforma no SVM. Depois mapeia a manifestação concreta disso no SVM e, por último, lista as suposições de segurança. É literalmente uma linha de montagem para o pensamento crítico de segurança. E agora a seção 3, Traduções Práticas. Vamos testar esse framework em campo. É hora de ver essa teoria toda sendo aplicada contra 3 grandes pesos pesados das vulnerabilidades na Web3: reentrância, gas griefing e controle de acesso. Começando pela velha conhecida, a reentrância. O EVM, como a gente sabe, depende de pilhas de chamadas síncronas, o que permite que um contrato chame outro de volta antes de atualizar o próprio estado. Mas, na Solana, a reentrância tradicional baseada em pilha é bem menos provável. Em vez disso, o problema se manifesta mais como condições de corrida ou reentrância lógica. Isso rola quando CPIs, as invocações entre programas, acontecem em paralelo e acessam as mesmas contas sem o bloqueio de escrita apropriado. É um prato cheio para um atacante explorar o tempo de execução e causar transições de estado inconsistentes. Agora sobre o gas griefing e a exaustão de recursos. O ponto crucial aqui é, a Solana não está nem aí para os gas opcodes. Enquanto no EVM o ataque de gas griefing foca naquela medição minuciosa atrelada por opcodes, na Solana a dinâmica muda completamente. O alvo dos atacantes passa a ser esgotar os orçamentos de computação, mandando cadeias gigantescas de CPIs, ou então inflar contas com dados inúteis só para forçar uma pressão massiva de rent. Isso altera completamente os incentivos econômicos da aplicação e causa uma negação de serviço brutal. E para fechar essa trinca, o controle de acesso. Comparar o armazenamento mutável do IVM com as contas estreitas da Solana é literalmente como comparar uma porta encostada com um segurança de balada super paranoico. No IVM, as falhas de controle de acesso geralmente envolvem manipular endereços de administrador lá no armazenamento. Já na Solana, a propriedade da conta é uma regra estrita de runtime. Então, falhas de acesso aqui significam coisas como autoridades de upgrade desprotegidas, contas sendo reatribuídas sem autorização ou a clássica falta de verificação dos signers exigidos na transação. Entrando na seção 4, o gerador de scaffold. Nossa forma de automatizar o mapeamento da auditoria. A gente sabe que auditar execução paralela pode dar um nó no cérebro e abrir uma margem perigosa para erros manuais. Então, para ajudar a manter a sanidade da equipe, é super útil introduzir uma ferramenta pragmática e minimalista em Python que ajuda a escalar esse processo de mapeamento com padronização. Esse script de desenvolvedor é simples e vai direto ao ponto, gerando scaffolds em formato JSON super consistentes para cada categoria.
Ao preencher essas chaves em branco de um jeito estruturado, a gente garante que a equipe evite divergências durante a documentação e mantém cada saída completamente rastreável aos nossos modelos de ameaça iniciais. É aquela automação leve, mas que muda totalmente o jogo na hora de criar uma checklist de segurança afiada. E finalmente chegamos à seção 5, próximos passos. A nossa transição para a lista de verificação. Com os nossos esquemas e mapas estruturais todos construídos, chegou o momento de amarrar as lições mais cruciais antes da gente converter todos esses rascunhos em uma checklist finalizada e pronta para produção. Para isso, é absolutamente vital gravar na memória esses 3 princípios. Primeiro, nunca traduza só o rótulo de uma vulnerabilidade. Traduza sempre a causa raiz. Segundo, trate os primitivos do SVM, tipo as contas explícitas e os orçamentos de computação, como fatores primários e não secundários, porque eles são quem ditam as regras do jogo. E terceiro, sempre, sem nenhuma exceção, anexe e registre de forma claríssima todas as suposições de segurança que foram documentadas. Enquanto a gente se prepara para as próximas etapas de mapeamento, utilizando este padrão, a grande reflexão que deve ficar na mente é: como transformar esses rascunhos iniciais em critérios de aceitação concretos para a próxima fase da auditoria? É exatamente assim que a gente garante transições de arquitetura que sejam verdadeiramente seguras. Lembrando que o conteúdo completo dessa análise está disponível lá no portal Forge College, perfeito para quem quiser se aprofundar muito mais neste e em vários outros temas essenciais da Web3. Fica aí o nosso questionamento final. O modelo mental já está verdadeiramente calibrado para deixar o EVM para trás e abraçar de vez o caos paralelo da Solana? Até a próxima!